Hoje nós vamos resolver alguns exercícios de probabilidade, né? E entender um pouquinho desse conceito, depois vamos aplicar alguns princípios que a probabilidade tem aí. Vocês vão ver que são alguns, por exemplo, princípios aditivos, princípios multiplicativos, e a gente vai conseguir ir pegando cada um desses casos. Vamos fazer cada exemplo aqui que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Olha só. E começa o seguinte. Ele fala assim, ó. Qual a probabilidade de se resolver o número 1? Ao de lançarmos um dado, obtermos o número 5. Né? Então, a probabilidade é obtermos o número 5. Então, a gente tem que pensar o quê? Pensar qual é o nosso espaço amostral e quantas vezes é favorável que caia o número 5. Né? Um dado, um dado comum, eu tenho que meu espaço amostral é formado por esses números aqui. Né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? São os eventos que podem acontecer quando eu lanço um dado. Viu? Não? Pode sair. E o evento A acontecer, que no caso o evento saiu o número 5, ele só acontece uma vez. Então, se eu quero a probabilidade disso, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, né? Que daria 1/6. Eu posso representar isso por forma de fração ou por forma percentual também, tá, gente? Então, fica a critério de vocês aí de maneira você quer determinar essa probabilidade. Na 2, ele fala assim, ó, qual a probabilidade de lançarmos um dado não viciado e obtermos um número maior que 4? Né? Então, de novo, um dado. Então, eu preciso lançar um dado não viciado, já tem uma espaço amostral. Para sair um número maior que 4, né, é isso que ele pediu, maior do que 4. Pode sair o 5 ou o 6. Ou seja, o número de casos favoráveis são 2. O número de casos possíveis são 6. Então, se eu colocar 2 dividido por 6, dá 1/3. Perguntaram assim, ó, o que é um dado viciado? Um dado viciado é aquele dado que tem a probabilidade maior de cair um dos lados. É como se eu colocasse um pezinho no dado assim e jogasse, e toda vez aquele dado me dá um número 3, por exemplo. Né? Por quê? Porque ele tem a tendência de dar um número 3. Isso que é um dado viciado. É um dado que as chances não são iguais para todos os lados. Beleza, questão 3. Ele fala assim, ó, considera um baralho comum de 52 cartas. Qual a probabilidade de extrair uma carta e ela ser de copas? Então vamos lá. Um baralho comum de 52 cartas, se eu for dividir, ela tem 4 naipes, né? Espada, copas, ouros e paus, certo? Então 52. Se eu dividir 52 por 4, isso vai me dar 13 cartas por naipe, né? Então vamos lá. Então vamos pensar. A probabilidade de ser de copas seria 13, ou seja, são 13 cartas que eu tenho de copas dentro de 52 cartas no baralho, que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, né? Ou seja, 25%. Né? E ele pergunta, qual a probabilidade de extrair uma carta e ela ser de as, uma as ou uma carta de copas? Agora já começa a ficar interessante. Por quê? Olha só, para essa carta ser de as, ela pediu as ou copas, não é isso? Então, para ela ser de as, quantos as eu tenho no meu baralho? Né? Eu tenho 4 as.
Aí pediu a probabilidade de ser de as ou uma carta de copas. Quantas cartas de copas eu tenho? Eu tenho 13 cartas de copas, não é isso? Só que dentro dessas cartas de copas, eu tenho um as de copas, né? Então, entre aquele caso lá, ó, que eu tenho, se eu pegar a união entre esses dois eventos, ele vai ter uma interseção em comum, que seria uma carta. Então, logo, somando as cartas de as com as cartas de copas, eu não vou ter 17 cartas, eu vou ter 16 cartas no total. Então, casos favoráveis são 16. Vocês conseguem enxergar isso? Por quê? Porque eu tenho um as que é de copas. Ou seja, ele tira daqui e considera somente uma carta, né? Então, eu teria 16 cartas, são casos favoráveis, num total de quantas cartas? Um total de 52. Ou seja, da probabilidade de eu tirar um as ou uma copas dentro de todo o baralho. Tá entendido, gente, até aqui? Entenderam essa parte aqui? Beleza. Então vamos prosseguir. Próximo, ele fala assim: uma urna contém 80 bolinhas numeradas de 1 a 80. Qual a probabilidade de, ao retirarmos uma bolinha da urna, obtermos um número múltiplo de 8 e de 12 simultaneamente? Então, eu quero um número múltiplo de 8 e de 12. Então, eu preciso saber quais são os múltiplos de 8 e 12 ao mesmo tempo, certo? Tá, como é que eu faço para descobrir quais são os múltiplos de 8 e 12 ao mesmo tempo? Alguém tem uma ideia? Quando eu quero descobrir um múltiplo de dois números simultaneamente, o que eu faço? MDC? Faço MMC, né? Que é um múltiplo, o MMC, ele vai me dar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC, ele vai me dar o mínimo múltiplo comum, ou seja, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Beleza, qual é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12? Acredito que seja 24. Tá, então eu teria 24, teria os números 48 e eu teria o número 72. Então eu tenho três casos favoráveis em quantos? Um total de 80 casos possíveis. Então a probabilidade disso seria 3 em 80. Beleza? Deixa eu ver. Aí ele pede assim, ó, vou colocar aqui, 3 em 80. Por quê? Porque tem os múltiplos ali que eu descubro através do MMC. Tá, e se observarmos um número que não é múltiplo de 10? Então, observarmos um número que não é múltiplo de 10. Então, eu teria que saber quais são os múltiplos de 10, né? Quais são os múltiplos de 10?
de 1 a 80. Eu tenho 10, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 múltiplos aqui, né? Beleza. Então, eu teria um total de quantos? Para mim, de casos possíveis. Quais seriam os meus casos possíveis para mim calcular minha probabilidade? Casos favoráveis, né? Qual seria o número de casos favoráveis para mim aí? De observar um número que não é múltiplo de 10. Então, seria 80 menos os 8, né? Então, seria 72 casos favoráveis. E o número de casos possíveis, seria, continuaria 80. Né? Então, seriam essas as respostas aí. Aqui, ó, ele coloca, seria a probabilidade de 1 menos A. O que foi que a gente fez? A gente não tirou do total os números que eram múltiplos de 10? Porque ele pediu que não é múltiplo de 10. Então, é isso que a gente fez para calcular a probabilidade, tá? Beleza. Perguntaram assim, ó, por que casos possíveis seria 80? Porque eu tenho 80 bolinhas. Se eu tirar da urna uma bolinha, eu tenho 80 lá dentro. Então, eu posso tirar 80 dentre 80 bolinhas diferentes. Questão 5. Gente, estou fazendo cada questão aqui com vocês para que vocês entendam bem esse conceito, tá bom? Conceito de probabilidade, a parte principal é entender assim, que sempre vai ser calculada como casos possíveis dividido por casos favoráveis dividido por casos possíveis. Sempre vai ser calculado dessa maneira, tá bom? Questão 5, ele fala assim, em um determinado jogo são sorteados 3 números entre os 30 no volante de apostas. O apostador, que assinala 6 números no volante, ganha se todos os 3 números sorteados estiverem entre os 6 assinalados. Calcular a probabilidade com o apostador de ganhar o jogo. Tá, então, olha só. Ele escolhe, são 3 números que são sorteados entre os 30. Só que o apostador, ele assinala 6. Ele é quase um jogo da lotomania aqui. O apostador, ele assinala 6. E ele ganha se dos 6 que ele marcar, 3 sair 3, né? Calcular a probabilidade do apostador ganhar esse jogo. Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó, que o livro trouxe, que se cair os números 3, 15, 7, é a mesma coisa que caiu os números 15, 27 e 3, né? Por que é a mesma coisa? Porque aqui a ordem não importa para mim, certo? A ordem não importa. Então, é um caso de combinação. Porque saiu o número 3 primeiro, ou o número 3 no meio, ou no final, não vai importar para mim, tá? Então, quando a ordem não importa, a gente usa combinação. Beleza. Então, a gente teria que calcular aí quantos resultados possíveis a gente teria nesse jogo aí. Primeiro, calculando o número de resultados possíveis, já que a combinação seria a combinação 3 e 30. Por quê? Porque eu tenho 3 números que vão sair corretos dentre 30 são possíveis, tá? De marcar. Então, seria, como é que eu colocaria aqui? Colocaria 3 fatorial
É isso? Na verdade, 30 fatorial dividido pela multiplicação de 3 fatorial e 27 fatorial. Não sei se lembra disso, deixa eu fazer uma folha aqui que eu acho que vai ficar melhor. Pode copiar aqui. Vamos mudar a câmera. Beleza. Então vamos lá. Só para lembrar, gente, a gente vai utilizar muito de combinação aqui na matéria de probabilidade, tá? Porque a matéria de combinação a gente vai encontrar todos os casos possíveis, né, que pode acontecer de determinada amostra. Vamos lá. A gente está falando de probabilidades. Se no jogo, deixa eu ajustar o foco da câmera. Se no jogo, isso, são 3 certos, ó, tô falando, Juan, se são 3 certos e 30 números, são 27 errados. Sim, seria exatamente isso. Mas o número de casos possíveis para eu formar esses 3 números dentre todos os 30 seria uma combinação de 3 e 30. Né? A combinação de 3 e 30 ficaria o quê? 30 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 27 fatorial. Né? Beleza. Se eu fizer essa conta aqui, como é que eu faço? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 27 fatorial. Olha só, 27 fatorial simplifica com 27 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. 6 simplifica com 30, que dá 5. E eu vou ter 5 vezes 29 vezes 28. Então, o resultado dessa combinação vai me dar aí 4.060. Certo? Ô, Então, Juan, oi. embaixo fica 27 por quê mesmo? Esqueci essa matéria aí. 27 é porque a gente tem a expressão aqui, ó. NP é n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Então, seria 30 menos 3. Beleza. Beleza? Todo mundo. Beleza. Então, ó, esse aqui seria o total. Agora, eu tenho que calcular aí quantos números ele vai marcar. Não são... O cara não vai marcar 6 números? Então, a probabilidade de fazer jogos diferentes são 20 jogos. Por que 20? Olha só. Porque ele está marcando 6 números
ele está marcando? Ele tem que acertar 3 e ele está marcando 6. Né? Essa é a quantidade de jogos que ele consegue fazer, jogos distintos. Então, se ele fizer essa conta aí, ó, 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, né? Ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 3 vezes 2. Vou simplificar aqui, ó. 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2 simplifica com 6, fica 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, está falando aqui que ele consegue montar 20 jogos distintos dentro dos 4060. Ele consegue montar 5 jogos distintos dentro dos 4060. Então, como é que o cara calcularia a probabilidade? A probabilidade de ele acertar esse jogo seria os casos favoráveis, que seriam 20 jogos, dentro de quantos? 4060. Isso daria uma probabilidade de 1 para 203. Então, a probabilidade é menor que 1%. Deu para acompanhar, gente? Vamos para a próxima? Próximo ele fala assim, ó. Um jogo de memória é formado por 6 cartas conforme as figuras seguem. Após embaralhar as cartas e virar suas faces para baixo, o jogador deve buscar as cartas iguais, virando exatamente 2. A probabilidade dele retirar ao acaso 2 cartas iguais na primeira tentativa é... Então vamos lá. Ele quer retirar 2 cartas iguais, né? Então a gente pode pensar o seguinte: para ele retirar 2 cartas iguais, vou fazer aqui do lado. 2 cartas iguais tem 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 cartas. Quando ele escolhe uma, né? Porque a primeira é independente, a primeira sempre vai ter seu par, né? Quando ele escolhe uma, restam 5, né? Após a primeira escolha, restam 5 cartas para escolher. Não é isso? Como resta 5 cartas para escolher e só tem uma correta, então a probabilidade seria uma carta correta entre 5. Certo, gente? Conseguiram entender o porquê? Seria uma carta em 5? Ah, mas são 3 jogos distintos. Sim, são 3 jogos distintos, só que a primeira que ele escolhe sempre vai ser par de alguma outra. Beleza? Então, agora, gente, olha só. Deixa eu ver quantas horas. 8h48. Ainda está em tempo. Olha só. A gente vai... tem alguns exercícios de probabilidade aí para resolver. Eu vou, não sei se vocês já resolveram, mas eu vou deixar um tempinho para que vocês resolvessem e a gente vai debatendo no chat aí as respostas, tá? Por enquanto, eu vou deixar na tela aqui questões 5, 6, 7, 10 e 11. Vamos tentar fazer essas questões. Aí agora eu vou estar aqui com vocês debatendo aí esses exercícios, tá? Então eu vou dar um pause na gravação aqui. Nessa questão 5, então tem gente respondendo aí
Parece ser 2 em 7, mas está muito óbvio. E realmente, gente, é 2 em 7. Por quê? Como é que calcula a probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, né? Então, eu teria aí, quantos dias da semana ele está querendo? Ele está querendo sábado ou domingo. Então, ele quer 2 casos. Entre quantos? Entre 7, né? Como ele está querendo 2 casos entre 7, então você tem aí um total de 2 em 7. Então, 2 sétimos aí seria a alternativa letra D, a minha resposta, tá? Por quê? Porque sempre probabilidade é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Beleza. Vamos para a próxima. Questão 6. É muito comum cair essa questão tipo de bolinha aí, tanto no Enem quanto em outros vestibulares, tá? Então vamos lá. Ele fala assim: uma urna contém 4 bolas vermelhas, 6 pretas e 5 azuis. Retirando-se dessa urna, acaso, uma bola, só uma bola, calcule a probabilidade de ela ser vermelha. Responda aí no chat para mim. Só para deixar registrado aqui, de ser vermelha. Quais são os casos favoráveis? Eu tenho quantos casos favoráveis? Eu tenho 4 casos favoráveis, são 4 bolas vermelhas. Quais são os casos possíveis? Eu tenho 4 mais 6, 10, mais 5, 15. 15 casos possíveis. De ser vermelha ou preta, eu tenho 10, que são 4 vermelhas, 6 pretas, em 15. Não ser azul. Não ser azul, ela ser vermelha ou preta, que é 10 em 15. Tá? E essas são as probabilidades aí que eu quero para cada um deles. Certo? Matéria boa é assim, né? Você só olha e responde. Vamos para a próxima, então. Quantas horas dá tempo? Vamos para a próxima, questão 7. Ele fala assim, ó. Em uma sala de aula do IFAL, com 50 estudantes, sendo 28 do gênero masculino e 22 do gênero feminino, foi sorteado aleatoriamente um estudante para ser o representante da turma. Qual a probabilidade de estudante sorteado ser do gênero feminino? E aí? Já responderam na lata. Isso aí, Lucas. Certinho. Isso aí, Juan. Então a gente já está percebendo, gente, que vocês estão pegando bem a matéria, né? Que a probabilidade sempre vai ser isso. A gente pega o número de casos favoráveis e divide pelo número de casos possíveis. Isso aí, Felipe. Então, olha só. Eu tenho aqui 28 do masculino e 22 do gênero feminino. Isso aí, Vitor, é essa mesmo. Isso aí, Marcela, é isso mesmo. Olha só, eu tenho aqui feminino. Eu pedi o gênero feminino. Eu tenho quantos do gênero feminino? 22, né? Então seria 22 dividido por quanto? Quanto que é meu total? 50. Se eu colocar isso em percentual, né, seria 44 dividido por 100, né, que dá 44%. Então, letra D aí, nossa alternativa. Vamos para a próxima? Tranquilo, gente? Ou pode pular a matéria? Acho que nem vale a pena pular a matéria, não. A gente resolve esse exercício. Na próxima aula a gente continua a matéria mesmo. Vamos lá. Questão 10. Ele fala assim, ó. Numa pesquisa realizada com 300 alunos dos cursos subsequentes do campus Recife, observou-se que 1/5 dos alunos atuam no mercado de trabalho em áreas diferentes do curso escolhido, né?
3/8 do restante não estão trabalhando e os demais trabalham na mesma área do curso escolhido. Sorteando um desses alunos ao acaso, qual a probabilidade de ele estar trabalhando na mesma área do curso que escolheu? Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem, tá? Então vamos lá. Olha só, gente. Se eu pegar os dados que ele me deu, ele falou que 1/5 está formado e trabalha na área, 3/8 não trabalham, X são formados que trabalham na área, e eu tenho aqui, se eu somar tudo isso aqui, vai dar o total de formados. Então, essa conta aqui que eu vou fazer, ela vai me dar a probabilidade, né? Eu posso fazer por decimal ou posso fazer por fração, com MMC. Se eu fizer por decimal, ficaria aqui, ó, 0,2 mais 3/8 dá menos que metade, né? Menos a metade. Isso daria a metade, me daria... Ixi, gente, eu tô fazendo conta mais não. Pegar, se fosse 2, daria 0,25. Então, 0,3265, acho. Vou fazer com fração que é mais fácil para mim. Então, ó, fazer o MMC aqui. Então, ficaria entre 5 e 8 dá 40. Então, 40 dividido por 5 dá 8. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Isso teria que ser igual a 40. Posso simplificar meu denominador, né? Então, vou passar, somar isso aqui e passar para o lado de lá subtraindo, certo? Então, eu teria x seria 40. Somando isso aqui dá 23. Ele falou a quantidade de alunos no início? Acho que ele falou a quantidade de alunos. Ele falou, ó, 300 alunos, a gente não precisa nem a gente ficar calculando a probabilidade assim. Olha só, 300 alunos. Vamos fazer uma abordagem diferente aqui. 300 alunos, então 1/5 que atua no mercado de trabalho, se eu pegar 300 e dividir por 5, eu vou ter 60 alunos que atuam no mercado de trabalho em áreas diferentes. Se eu pegar esse 3/8, né, eu teria que pegar aí, ele fala, observa, 3/8 do restante, ou seja, 3/8 de quem? De 4/5. 3/8 de 4/5 não estão trabalhando e os demais estão atuando na mesma área. Então, 3/8 de 4/5, 4/5 vai me dar 240. Então, eu vou fazer 3/8 de 240, que dá 90. Né? E eu tenho que estudaria quanto? 300 alunos. Certo? Olha só. Então, aqui faltou o 4/5, tá, gente? Desculpa aqui, ó. Aqui faltou o 4/5. Então, eu teria aí um total de 240 menos 90, eu teria 150 alunos dos restantes que trabalham na área do seu curso, né? Então, ó, 150 daqui. Então, se eu pegar x, vai ser 150. Qual a probabilidade disso? 150 dividido por 300, que me dá meio, ou 0,5, ou 50%. Tá bom? Por hoje é só, gente. Ficamos aí com... Terminem de resolver esses exercícios aí dessa página aí e a gente vai avançar com a nossa matéria, tá bom?
Vamos aí entrar um pouquinho mais nas probabilidades e tirar dúvidas dos exercícios. Então, vamos lá. Continuando a próxima matéria na aula de amanhã. Beleza? Resolva os exercícios para a gente tirar dúvida. Então, falou, um abraço e até mais.